Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de conhecimentos pedagógicos que chega aqui ao nosso canal. Então, neste vídeo, vamos resolver 8 questões relacionadas à psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Professor, como é que funciona? Vamos lá. As questões vão surgir na tela, você vai apertar pause, ler no seu tempo, no seu ritmo, com calma, com atenção, responder. E aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, é que você vai voltar para cá, para a gente identificar o gabarito e explorar um pouquinho mais o conteúdo de cada questão. Ok? Entendido? Então, vamos à resolução do nosso primeiro desafio, que vem com a banca FUNCERN. Para Vygotsky, a aprendizagem seria uma condição prévia para o desenvolvimento, antecipando-se a ele e podendo promovê-lo. Na tentativa de compreender as relações entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem, o autor, Vygotsky, criou um conceito-chave chamado de, vamos lá, gabaritar, Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, que se caracteriza pela distância entre o nível real e o nível potencial. Então, a ZDP representa o espaço entre o indivíduo, o que o indivíduo consegue fazer sozinho, que é nível de desenvolvimento real, e o que ele pode alcançar com a ajuda de alguém mais experiente, que é o nível de desenvolvimento potencial. Essa zona de aprendizagem acontece de forma mais efetiva, pois o indivíduo recebe o suporte necessário para avançar em seu desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, a aprendizagem na zona de desenvolvimento proximal é fundamental para o desenvolvimento, porque através da interação social e da orientação dos mediadores, são pais, professores, tutores, etc., o indivíduo internaliza conhecimentos e habilidades, tornando-se cada vez mais autônomo. Quando uma criança está nessa zona, ela está pronta para aprender algo novo, mas precisa de suporte externo para alcançar este aprendizado. Lembrando que sempre aqui ao final das explicações eu tenho as fontes consultadas e utilizadas para a construção dessas informações, ok? Então vamos lá. Questão 2. Banca FEPESE. Sabe-se da existência de distintas concepções que buscam explicar os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Assinale a alternativa que indica corretamente a teoria que destaca a importância do conceito de situação social do desenvolvimento. Então, a gente está falando aqui, nessa questão, da teoria histórico-cultural. Gabarito, letra E. Vygotsky, olha aí, ele novamente, foi um psicólogo russo cujas ideias transformaram a compreensão do desenvolvimento e da aprendizagem humana. Uma das suas principais contribuições foi o conceito de situação social do desenvolvimento, que se refere a um ambiente social e cultural onde a criança se desenvolve. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é influenciado diretamente pelas interações sociais e pelo contexto cultural. Ele acreditava que o aprendizado ocorria através da internalização das atividades sociais, onde as crianças assimilam e acomodam informações novas com a ajuda de mais experientes, como pais, professores e colegas. A teoria inatista, outra citada aqui, ela foca na herança genética e nas capacidades inatas do indivíduo, aquelas capacidades que nascem com o indivíduo. Já a teoria behaviorista enfatiza o comportamento observável e os efeitos do ambiente imediato sobre o comportamento, negligenciando aspectos internos, como a cognição. Então, mais uma questão resolvida, vamos lá. Respirar. Questão 3 na tela, banca Selecom. Teoria do desenvolvimento psicossexual, de Sigmund Freud, indica que as crianças passam por 5 estágios ou fases do desenvolvimento até se tornarem adultas. Então, que fases são essas que compõem a teoria do desenvolvimento psicossexual? Então, vamos lá, gabaritar. Letra A.
Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeiro da fase oral, que vai de 0 a 1 ano de idade. Nesta fase o prazer está centrado na boca. Atividades como mamar, sugar e morder são predominantes. A fase oral é crucial para o desenvolvimento da confiança e da dependência. Temos a fase anal, de 1 a 3 anos. O foco do prazer está nas funções de eliminação. O controle dos infectéries é a principal fonte de prazer. Essa fase é essencial para o desenvolvimento do senso de controle e de independência. Depois disso, de 3 a 6 anos, temos a fase fálica. Então, nessa fase, o prazer está centrado nos genitais. As crianças começam a desenvolver uma atração pelo pai, do sexo oposto. A gente está falando aqui, você precisa explorar sim essas informações, se o item psicologia da aprendizagem está no teu edital. A gente está falando do complexo de Édipo, e do complexo de Elétrica. Essa fase é fundamental para a formação da identidade sexual e das relações interpessoais. Temos o período de latência, que vai dos 6 anos até a puberdade. Os impulsos sexuais são suprimidos. As energias da criança são direcionadas para atividades sociais e de aprendizado. Esse período é importante para o desenvolvimento de habilidades sociais e intelectuais. E, finalmente, temos a fase genital, que é da puberdade em diante. Os impulsos sexuais ressurgem e são direcionados para relacionamentos heterossexuais maduros, ou homossexuais maduros, embora eu não tenha encontrado exatamente essa palavra aqui na fonte consultada. A fase é vital para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e equilibrados na vida adulta. Então aqui estão as fontes, algumas fontes que eu utilizei para consulta e orientação aí no gabarito, dependendo da fonte consultada. Esses períodos acrescentam ou retiram mais informações, e em algumas fontes que você encontrar, esse período, por exemplo, da fase oral, eu encontrei uma fonte onde a fase oral ia de 0 a 6 meses. Só que só foi uma fonte que eu encontrei com esse período, então eu me centrei na maioria das fontes, fontes confiáveis, ok? Então vamos lá. Questão 4, banca objetiva. Como se chama o estágio em que as crianças desenvolvem a memória e a imaginação, no qual também são capazes de entender as coisas simbolicamente e as ideias do passado e do futuro? Então a gente, olha aí, pulou para o Piaget. Essa fase se chama pré-operacional. Gabarito, letra D. Então, o estágio em que as crianças desenvolvem memória e imaginação, além de serem capazes de entender as coisas de maneira simbólica e as ideias do passado e do futuro, é o estágio pré-operacional. Esse estágio é uma das fases do desenvolvimento cognitivo descritas por Jean Piaget, abrangendo crianças de aproximadamente 2 a 7 anos de idade. Durante o estágio pré-operacional, as crianças começam a usar símbolos para representar objetos e eventos. Elas desenvolvem habilidades como a memória e a imaginação, permitindo-lhes participar em jogos de faz de conta e compreender conceitos abstratos simples. Essa fase é crucial para o desenvolvimento cognitivo, pois as crianças aprendem a pensar de maneira mais complexa e a comunicar suas ideias de maneira mais eficaz. Então vamos lá. Questão 5, banca BRB. Skinner foi o criador de um conceito importante no campo das concepções pedagógicas. Então, qual concepção pedagógica foi essa? Skinner se enquadra em qual concepção? Vamos lá, gabaritar. Concepção comportamentalista, gabarito, letra B, ou behaviorismo. O behaviorismo, ou comportamentalismo, fundado por Skinner, é uma abordagem dentro da psicologia que se concentra no estudo do comportamento observável e mensurável, enfatizando o papel do ambiente na formação do comportamento. O conceito citado no enunciado está alinhado aos princípios fundamentais do behaviorismo, com ênfase nos comportamentos observáveis e mensuráveis, em detrimento dos processos cognitivos internos, intenções, propósitos, eu ou consciência do eu.
Isso evidencia a influência do behaviorismo nas concepções pedagógicas, especialmente no que diz respeito às estratégias de ensino e aprendizagem baseadas no reforço e no condicionamento. Então vamos lá. Questão 6, banca Funcerne. Na teoria psicológica de Vallon, o desenvolvimento cognitivo da criança está alicerçado nos campos funcionais, considerados categorias de atividades cognitivas, definidas na teoria de Vallon como movimento, afetividade, inteligência e pessoa. Falou de afetividade, você já vai ligar ao Henri Vallon. Mas se você não soubesse nada, soubesse só disso, ligar Vallon à afetividade, neste caso, nessa questão, você não ia sair por baixo, você ia conseguir gabaritar. Então vamos falar de cada uma dessas categorias dentro da teoria do Vallon. Movimento. Segundo Vallon, através dos movimentos, a criança começa a explorar o ambiente ao seu redor, desenvolvendo habilidades motoras que são fundamentais para o seu crescimento cognitivo e emocional. A afetividade, ela é central na teoria do Vallon. A afetividade está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social e emocional, moldando as relações interpessoais e a autopercepção da criança. Temos também a inteligência. A cognição é vista como um processo dinâmico que integra aspectos emocionais e motores, permitindo que a criança construa conhecimento através de suas experiências e interações. E a pessoa, a formação da pessoa ou a consciência de si, é um campo funcional que envolve o desenvolvimento da identidade e da personalidade. Então, lembrando que sempre aqui eu trago as fontes que foram utilizadas para a construção da nossa explicação, para a organização do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Questão 7, banca impar. As contribuições para o estudo do desenvolvimento infantil oferecidas pelas teorias de Piaget, Vygotsky e de Vallon, apresentam diferenças entre si e não pretendem dar conta da totalidade desse desenvolvimento. Apesar disso, o que é que esses autores trazem em comum em suas teorias? A gente vai gabaritar aqui na letra C. Todos afirmam que a lógica do funcionamento da criança é muito diferente do adulto, rompendo assim com a ideia de que a criança seria uma miniatura do adulto. Então vamos lá falar um pouquinho de cada um. Piaget, ele argumenta que as crianças passam por estágios diferentes do desenvolvimento. Cada estágio representa uma maneira diferente de pensar e compreender o mundo, sugerindo que o pensamento infantil é qualitativamente diferente do pensamento adulto. Piaget destacou que as crianças não são simplesmente adultos em miniaturas, mas que elas constroem conhecimento de maneira ativa e progressiva. Já o Vygotsky focou-se na importância do contexto social e cultural no desenvolvimento cognitivo. Para ele, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento estão interligados e que as interações sociais representam um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. Assim, ele também reconhece que as crianças possuem modos de pensar e aprender que são únicos, e não meramente versões simplificadas do pensamento adulto. E o Henri Vallon enfatizou a integração entre o desenvolvimento emocional e o cognitivo, sugerindo que o desenvolvimento infantil é um processo dinâmico que envolve a interação entre fatores biológicos, emocionais e sociais. Vallon também destacou que as emoções desempenham um papel central no desenvolvimento cognitivo das crianças e que o desenvolvimento da criança é qualitativamente também diferente do adulto. O que então eles se unem nesse ponto específico, que é justamente o que a questão vem cobrando. Então vamos lá finalizar com a banca SES Gran Rio. A memorização compreensiva e a aprendizagem significativa são conceitos que se referem à teoria, construtivista, com aporte da psicologia genético-cognitiva de Ausubel. Então, Ausubel, então você vai estudar Vygotsky, Vallon, Piaget, Emília Ferreiro, Montessori, e o Ausubel vem sendo aí também
recebendo a devida atenção das bancas e sendo bem recorrente. Então é importante você também explorar um pouquinho mais do Ausubel. Então, de acordo com David Paul Ausubel, a essência da aprendizagem significativa, que é o foco da teoria dele, está na conexão entre novas ideias expressas de forma simbólica, a tarefa de aprendizagem, e o conhecimento prévio do aprendiz. Essa conexão ocorre por meio da estrutura cognitiva pré-existente do aluno, que é ativada e integrada durante o processo de aprendizagem. A aprendizagem significativa resulta em novos significados, refletindo a natureza substantiva e denotativa desse tipo de aprendizado. A teoria da aprendizagem significativa está enraizada no paradigma do construtivismo. No construtivismo, o conhecimento é construído ativamente pelo aluno, em vez de ser transmitido passivamente. Ausubel enfatiza que a construção do conhecimento é um processo contínuo, no qual os alunos constroem significados ao relacionar novos conteúdos aos seus conhecimentos prévios. Então a gente finaliza aqui o nosso vídeo, a nossa aula, o nosso simulado. Um agradecimento especial para os inscritos do nosso canal, essa galera maravilhosa que dá um apoio a mais ao nosso trabalho, que ajuda você aí do outro lado a receber esse conteúdo com frequência e creio que também com qualidade de maneira gratuita. Então até um próximo vídeo, aquele abraço, valeu!